Olá, tudo bem contigo? Bora para o nosso devocional? E olha só, já vou afirmando que o sim você já tem. É muito legal esse devocional de hoje, porque é exatamente isso que eu tava falando essa semana com os amigos nossos, né? A gente perguntou para eles, assim, o que era venda para eles, né? Que eles são vendedores. E eles disseram, a venda é persuadir as pessoas e tal, né? Convencer. E fomos falando várias coisas. Daí, uma hora, assim, ela, né, a amiga nossa, disse assim, sim, né, o não a gente já tem. Daí eu e a Rafa se olhamos e disse assim, peraí, calma aí, deixa a gente te explicar uma questão. Não existe, né, pra quem quer vender. Ele tem que entender que tu é o sim que as pessoas procuram, entende? Não vai com esse pensamento de não, o não eu já tenho. Não, tu é o sim que as pessoas procuram. Só que tem que ser resolvedor de problemas, né? A gente tava conversando assim. Então, o que acontece? A mesma coisa na nossa vida. A gente tem que declarar que nós somos o sim que as pessoas procuram, né? Por mais que as circunstâncias não estejam ao nosso favor, a gente tem que colocar na nossa cabeça que o sim a gente já tem. E a gente já é o sim, né? Então, olha só. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que quer dizer isso? Que Jesus, ele nos conduz, né, ó, mas a graça de Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Deus nos conduz através do exemplo, né, do caminho que Jesus trilhou para as nossas vidas. Então, o que a gente entender? Que a gente é o sim. Por quê? Porque a gente exala, ó, e por intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando a gente está em Cristo, a gente busca uma sabedoria que existe nele, entende? Então, assim, é além do mundo físico que a gente vê. Essa sabedoria que a gente está caminhando com Jesus vem dele, né? Então, a gente tem que entender que a gente é o sim. Certamente, antes de você pedir algo, seja algum aumento de salário, seja o favor de um amigo, deve ter afirmado a seguinte frase: já sei que vou receber um não. Quero fazer você olhar por um outro ângulo. O fato é que você já recebeu o sim. O não pode eventualmente vir, porque o Pai nem sempre irá nos dizer sim. Mas na verdade você já foi escolhido por Ele, você já foi aceito e o sim você já recebeu. O que acontece? A gente tem que entender que o sim de Deus a gente já tem, né? Eventualmente, sim, Ele pode dizer não, né? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E o não de Deus, Ele também é bom, sabe? Por quê? Porque Ele nos protege, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, a gente tem que entender que o sim a gente já recebeu de Jesus, né? Jesus já disse sim quando Ele morreu na cruz. Ele disse assim, ó, não, vou morrer aqui no lugar de vocês, então, sejam livres, né? É o que Jesus fez por amor a nós. Então, assim, ó, para a perfeita compreensão de quem nós somos em Deus, é necessário jamais falar novamente de forma negativa que não tem jeito, que já recebemos ou não, ou esperar por Ele. Que as portas nos foram cerradas antes, encararemos tudo de outra perspectiva, a de uma fé vitoriosa de que em Deus o sim é nosso. Eu tô lendo um livro também, agora, né, recentemente, tô lendo um livro que ele fala muito de atitude mental positiva, né, e é o que a gente tem que ter o tempo inteiro. Por quê? Porque isso atrai, né, coisas boas para nossa vida, manda uma energia para o universo e Deus diz amém, né? Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente seja grato por tudo, né? Então, assim, quando a gente manda essas energias positivas para o universo, as coisas começam a acontecer, né? Então, assim, a gente tem que mandar também para o universo que a gente é o sim, né? E Deus vem lá e aprova a nossa conduta. Por quê? Porque imagina, um pai não vai querer o melhor pro seu filho. É óbvio que sim, né? Só que o filho, ele tem que estar na frequência do pai, ele tem que estar andando com Cristo, andando com o nosso Senhor, para que daí a gente receba tudo aquilo que Deus quer nos entregar em nossas mãos. Porque muitas vezes ficamos preocupados com a economia, com a política, com a possibilidade de uma nova pandemia e tantas outras coisas. Por que a gente fica preocupado com isso, né? Se não é isso que conduz a nossa vida. Ou pelo menos não deveria ser, né?
Por que perdemos a paz tão facilmente? O que acontece? Esses dias também, a gente foi num lugar e a pessoa começou a reclamar bastante. Porque esse país, não sei o que, a gente tá virado numa Venezuela. E eu e o Rafa, nos olhamos assim, tá, beleza, né? Sabe quando tu, assim, entende que não tem como argumentar com aquela pessoa? Tu simplesmente fica quieta e ok. Só que nós estávamos comentando depois, né, que a gente tem que blindar a nossa mente para esses tipos de pensamento. Por quê? Porque ela tava, olha a energia que ela tava mandando para nós, que é ruim, que é o país, não sei o que e tal, falando, né? Então, o que acontece? Claro, a gente não pode negligenciar esse tipo de condutas que vem acontecendo, sim, só que não é isso que conduz a nossa vida, né? Peraí, não é esse o reino que a gente tá vivendo, que a gente quer viver. O reino é o reino dos céus, e no reino dos céus não existe escassez, não existe essas coisas de ruim, sabe? Essa Venezuela, né? Ela disse assim. Então, a gente tem que entender que a gente não pertence a esse mundo, a gente vive nele, mas a nossa família não é deste mundo, né? Não é com as coisas que estão acontecendo aqui. Acontecem, sim, várias coisas, mas a gente tem que entender que a gente não precisa receber, né, essas coisas, assim, a gente tem que simplesmente blindar a nossa mente para esse tipo de pensamento, certo? Então, assim, confiar que a gente pertence ao reino dos céus, né? É fato que precisamos ter certos cuidados, não podemos viver irresponsavelmente, mas isso não pode nos abalar e nos deixar paralisados pelo medo. Isso não pode nos amedrontar, né? Nem conscientemente. Por quê? Porque a gente tem que estar blindado. Quando vir esses pensamentos, a gente já decreta, não, eu não recebo, né? Porque vai muito de como a gente recebe o que as pessoas nos mandam, né? Às vezes tem pessoas que até nem falaram por mal, imagina, ela nem tava falando por mal, né? Mas a nossa mente, ela é um campo muito fértil. Tudo o que ela recebe, ela produz ali e gera frutos. Então, o que acontece? Esses pensamentos, se nós deixássemos, né, germinar na nossa mente, ia eventualmente acontecer que a gente ia receber essas palavras e ia dar ruim na nossa vida, né? Só que a gente já tá blindado contra esse tipo de pensamento, que é o que você tem que fazer na tua vida também. Por quê? Porque existe sim muitos pensamentos negativos, muita reclamação, mas não é esse o reino que Deus quer para nós, certo? A nossa fé tem que estar no Pai. A nossa fé, ela tem que estar em Deus. Por quê? Porque se nós não tivermos fé, como a gente vai viver nesse mundo, né, que Deus quer para nós? Como que a gente vai andar nessa família real? Não tem como. Então a gente tem que ter fé e acreditar. É quem direciona esse reino é o Pai. Então, assim, uma fé vitoriosa significa você realmente descansar em Deus, confiando piamente que você tem o sim dele quando seus planos estão alinhados com os céus. Então, o que acontece? Se teus pensamentos estão alinhados com Deus, beleza, só vai, só acredita e vai, né? Só que agora, assim, se não estão, dá uma revida, dá uma orada a mais, né? Conversa com ele e alinha esses pensamentos com a vontade do Senhor. E vai, acredita e vai, que você é o sim que as pessoas procuram, tá? Então, assim, não se contente com um não dado pelo mundo. Se você tem o sim de Deus exclusivamente para você. Então, não importa o que as pessoas dizem, você é o sim que elas precisam, né? E Deus já te deu o sim. Então, assim, Deus está vendo você e isso é o suficiente. Coloca isso na tua cabeça, né? Não importa o que as pessoas falem, ou digam, ou pensem, o que importa é que Deus está vendo você. E isso basta, né? Então, assim, tem uma palavra na Bíblia que diz assim, a tua graça me basta, né? E é só o que a gente precisa, né? Então, a palavra do dia hoje é perseverar, né? Vai atrás, não desiste, busca aquilo que você tanto almeja, né? Coloque uma coisa na sua cabeça, você é o sim que as pessoas procuram, tá bom? Então esse foi o nosso devocional, se você curtiu, deixa o like, né? E compartilha com outras pessoas também, já decreta, né? Eu sou o sim, eu sei que essa pessoa precisa ouvir essa palavra, então eu vou compartilhar com ela. E depois ela vai te agradecer, né? Então assim, nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!